Você sabe o que é a paralisia cerebral? Você sabe o que essas pessoas enfrentam no mercado de trabalho? Como elas são vistas? Os preconceitos, o convívio com a família. Pessoas com deficiência, elas não estão muito aí para serem vistas, né? Aqueles que conseguem sair de casa já são mais privilegiados, mas tem um contingente de pessoas que estão trancadas em casa e que a gente não tem noção que elas existem. São brasileiros invisíveis. A FIC, que é nosso nome fantasia, ela tem 35 anos de vida e é a instituição que abriga pessoas com diagnóstico de paralisia cerebral de grau severo. Hoje nós conseguimos abrigar 46 que moram, né? 14 que vão para casa. Então é um projeto bem legal porque ele tem 4 linhas de frente. É o abrigamento, atendimento externo, confecção de cadeiras de roda e mais para frente a confecção de órteses, né? A Fraternidade de Manclara ela é uma instituição que ela não tem nenhum vínculo governamental e nem religioso. Vivemos 100% de doações, independente se são pessoas físicas ou jurídicas, independente de cor, de religião e de opção sexual. Todo mundo é importante, todos nos ajudam, né? As pessoas que doam para o bazar, quem compra no bazar, que é uma das nossas principais fontes de renda, quem traz uma cesta básica, quem traz uma fralda, os voluntários que amenizam na mão de obra contratada, todos fazem parte da história da FIC e todos ajudam que a casa sobreviva somente de doação. Bom, acho que é muito importante esse projeto que o Senac está desenvolvendo, né, junto com essa equipe, né, no caso essa turma, por conta justamente de tudo que gera uma ação dessa de solidariedade nas pessoas, né, formando cidadãos mesmo, mais do que simplesmente profissionais ou estudantes, vão ser cidadãos preocupados com a sociedade, preocupados cada vez mais em ajudar o próximo, em se tornar profissionais mais humanos, que vão estar sempre tendo um lado, né, de apoiar aqueles que mais necessitam. O trabalho de inclusão social que a gente teve o prazer de assistir foi muito interessante desde o início. Fez com que nós também pudéssemos conhecer, né, uma instituição que era muito próxima, cerca de 2 quilômetros aqui da nossa filial aqui na Barra Funda. Eles procuraram o RH, né, com muito entusiasmo para a gente fazer uma doação, para a gente participar. E isso que cativou a Engemon. Conversamos com a diretoria e de imediato foi dado um alvará para a gente poder entrar nesse projeto. Quando a gente recebeu a ligação lá da turminha aí do Senac, pedindo, né, a oportunidade de estar executando o trabalho aqui, para nós foi assim maravilhoso, porque nós precisamos de pessoas. E é com essas atitudes que as pessoas nos conhecem. Primeiro, com relação à inclusão, tanto na escola quanto no mercado de trabalho, nas empresas. Para responder, eu vou parabenizar vocês. Porque assim, é muito importante, sabe? Poxa, conseguir fazer um trabalho, conhecer uma instituição que faz um trabalho tão sério como a FIC. A FIC é um exemplo para a gente, sabe, de trabalho sério e trabalho comprometido, e ela acaba lidando dentro do universo da pessoa com deficiência com aqueles que são os mais vulneráveis dos vulneráveis dos vulneráveis, que são pessoas que têm uma paralisia cerebral bastante severa, a maioria deles com comprometimento cognitivo, e a gente sabe que muitas pessoas acabam largando o familiar lá na porta para alguém cuidar. Então eu parabenizo vocês, porque conhecer esse universo já é o primeiro passo para realmente ter, né, esse desprendimento para fazer a inclusão. Então eles estiveram aqui, não conheciam a Fraternidade Manclara. Teve um longo período de andamento do projeto que resultou em atoalhados, que são fundamentais para nós, para confeccionarmos os babadores dos acolhidos. Também veio refrigerante, que supriu aniversário do mês, festa do voluntário e confraternização. Tivemos produtos de higiene, uma cesta linda de perfumaria, que eles nos enviaram leite, fralda, né? Então isso fez muita diferença para nós. Pensando agora nas empresas. Puxa, as empresas têm que cumprir a lei de cotas, né? É uma ação afirmativa, mas
teve uma mudança muito grande no Brasil por conta dessa lei. Então, hoje as empresas precisam contratar de 2% a 5% do seu quadro, caso ela tenha mais de 100 funcionários, com pessoas com deficiência. A gente acabou apresentando agora a instituição para as outras empresas do Grupo Edson Queiroz. Eu acredito também, né, na parte da inclusão, pois aqui na empresa a gente também tem muito forte isso, em todas as áreas praticamente nós temos profissionais que estão dentro da cota, porém, somente o objetivo maior nosso é a inclusão mesmo desses colaboradores e não necessariamente o atingimento de cotas. Eles têm uma performance igual e muitas vezes até maior pela dedicação e pelo cuidado que tem juntamente inserido com outro time. Então não tem uma diferenciação aqui, né? Não é feito isso. Eles são tratados iguais, né? E cobrados também iguais. Pelo trabalho a ser executado em cada uma das suas funções. Então é engrandecedor para o gestor lidar com isso, porque é uma situação diferente, embora da mesma atividade comum. E a gente conhece muitas empresas que, além de cumprirem a lei de cotas, elas ainda continuam contratando. Ou seja, elas perceberam que esse público é importante, que essa diversidade é importante dentro da empresa. E essa diversidade, sendo bem trabalhada, acaba fazendo com que a performance de todos os funcionários melhore também. As pessoas com deficiência, elas encontram obstáculos a cada segundo da vida delas. Então, muitos parâmetros acabam mudando, que com certeza são os mesmos parâmetros que mudaram dentro de vocês quando vocês procuraram a FIC e começaram a conviver com pessoas com deficiência, porque às vezes, né, a gente vê um problema de uma forma tão grande, mas quando você tem obstáculos a cada segundo da sua vida, os problemas são diferentes. Você vê problema em outros lugares, né, que acabam limitando o ir e vir das pessoas, que acabam limitando o exercer da cidadania. Então, assim, as pessoas com deficiência se tornam pessoas muito guerreiras, né? E por mais que muitas vezes a gente saiba que essas pessoas não estão qualificadas, por exemplo, para o mercado de trabalho, mas elas têm uma bagagem de determinação, uma bagagem de superação, uma bagagem de disciplina que muitas vezes outras pessoas não têm para ingressar numa empresa. Vale a pena viajar nesse universo e ver o quanto a inclusão, o quanto você fazer projetos que sejam mais humanos, mais inclusivos, mais democráticos, isso não só dignifica, mas traz qualidade em qualquer setor. Para o projeto de vocês expandir cada vez mais, primeiro, é muito importante vocês conseguirem divulgar, sabe? Para a informação chegar no poder público, chegar nas empresas, chegar no terceiro setor, né? E depois da FIC tem outras. Tem muitas outras instituições que estão precisando de vocês. É legal ver o jovem de hoje se preocupando com o seu semelhante, né? É legal saber que eles estão empenhados em fazer a diferença, mudar o mundo do jeito que ele está, para que a gente tenha um mundo melhor. Então é um trabalho bem legal dessa juventude aí. E nós aqui da FIC ficamos muito felizes de ter recebido essa turminha toda, né? Foi um projeto muito, muito bom para nós, começo, meio e fim. O Senac não só formou profissionais, mas formou pessoas, né, que se preocupam com o próximo. E ver esse trabalho da FIC juntamente com o Senac e a turma dos aprendizes é muito importante, né? Porque, volto a dizer, são jovens que estão começando a levar. Então imagina, em cada grande empresa que esse melhor aprendiz atuou, quantas pessoas eles conseguiram atingir. E essas pessoas que eles conseguiram atingir dentro da empresa estão inseridas em uma família e no meio de amigos que também são impactados por essa mensagem, que conhecem outras pessoas. Então isso vira acaba sendo tendo um grande impacto na sociedade, se a gente conseguir realmente fazer com que isso fique vivo, né? Foi muito legal, muito interessante de ver o empenho desses jovens, né, com tanta pouca idade e se empenhando por uma causa tão justa, né? E queremos participar mais, né? Queremos continuar essa parceria com o Senac e que a gente possa parar e pensar na inclusão social e dar mais oportunidade para ele estar incluso na nossa vida, que são todos iguais, né? Só cada um com a sua limitação. Eles todos estão de parabéns pela atitude, pela apresentação, pelo comportamento.
que eles tiveram, né? E é o que a gente aqui acredita muito que realmente serão os jovens que vão fazer a diferença do nosso futuro. E falar também deles, da alegria que foi eles conviverem com os nossos acolhidos, né? Poder curtir. Tivemos algumas dinâmicas que eles fizeram também, e eu acredito muito que essa experiência eles devem ter levado para a vida própria, e com certeza vai fazer uma pequena diferença aí nas atitudes, na opinião, na forma de pensar, de agir. Foi bem legal essa interação que eles tiveram aqui com a nossa turminha, fez uma diferença bem grande aí para os que entendem mais, né? Por causa da paralisia, alguns têm um cognitivo mais preservado, menos preservado, e aqueles que têm mais preservado curtiram bastante, viu? Foi muito legal. Mais que a gente lute por serviços, né? E para que a gente tenha uma boa distribuição de órteses e próteses, porque se as pessoas com deficiência não tiverem uma boa cadeira, não tiverem um aparelho auditivo, né? Essas tecnologias são fundamentais para todo mundo estudar, trabalhar, exercer cidadania, né? E enquanto a gente não tiver todos esses lados sanados, a gente não consegue ir para frente. E muitas vezes não adianta só o serviço funcionar. O que precisa funcionar é fazer com que as pessoas sejam inclusivas mesmo, sabe? É uma transformação social dentro do coração das pessoas. Eu sempre falo que inclusão a gente faz de dentro para fora, do coração para o mundo, entendeu? Não adianta esquecer dessa parte, porque uma das coisas que mais impedem o ir e vir, o comunicar das pessoas, entendeu? A falta de estrutura, de acessibilidade é o preconceito, é a discriminação, é a falta de informação, é a cultura em conviver com a deficiência, sabe? Assim, cultura em conviver com as barreiras que impedem as pessoas com deficiência de exercer cidadania. Hoje, você sabe que o Brasil virou até um exemplo de educação inclusiva, né? Assim, em outros países, eles acabam se espelhando no Brasil. E a gente tem aqui no Brasil o que existe de melhor e a gente tem o pior também. Mas eu posso dizer que, puxa, que a gente vem caminhando, que a gente vê o quanto as escolas públicas tentam fazer inclusão e incluir as pessoas, né? A gente precisa de mais dedicação das escolas que não são públicas, das escolas particulares. A gente precisa que o governo se mobilize, porque hoje só 23% das escolas de ensino básico no Brasil têm acessibilidade, né? Então, como é que as pessoas vão chegar se as escolas não são acessíveis? Tendo acessibilidade nas escolas, não está tudo resolvido, porque a gente precisa ter conteúdos acessíveis para todas as pessoas. Eu fico muito feliz de vocês se dedicarem a esse tema, porque quando a gente melhora a vida de uma pessoa com deficiência, em qualquer âmbito, imagina um professor que esteja preparado para dar aula para um aluno autista, para dar aula para um aluno surdo, para dar aula para um aluno cego com qualquer deficiência intelectual, ele está muito mais preparado para dar aula para qualquer pessoa. Entendeu? Porque ele tem mais sensibilidade, ele tem uma concepção de mundo maior, entendeu? Ele tem muitas questões de inclusão que ele presta atenção, que muitas vezes é só isso que o aluno precisa para aprender. Então ele se torna um professor muito melhor. Você tem na cidade, né, um transporte que é adequado ao idoso, à pessoa com deficiência, pode ter certeza que ele é muito mais bacana para qualquer cidadão. Logo que eu quebrei o pescoço, né, que eu fiquei paralisada por causa disso, que eu quebrei o pescoço no acidente de carro. Aí eu fiz reabilitação fora do Brasil e tal. Quando eu voltei para cá, eu fiquei impressionada e chateada, assim, sabe? Porque eu via, assim, que a reabilitação ainda era muito incipiente no Brasil, não tinha informação, a acessibilidade era um luxo quando aparecia, né? E daí, nessa época, eu resolvi fundar uma organização por pura inquietação mesmo. E eu comecei a ver, por estar nessa situação, usando uma cadeira de rodas, o quanto, assim, eu tive estrutura, sabe? Eu podia ter uma boa cadeira,
uma pessoa do meu lado 24 horas por dia, porque senão eu não consigo fazer nada. Mas a maioria não tem. E aí vive numa condição muito precária, muito vulnerável, chega a ser subhumana. Infelizmente, deficiência e pobreza são duas coisas que caminham juntas. E aí eu fiquei bastante tocada, né? Eu fundei uma organização com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E hoje o Instituto Mara Gabrilli já tem 20 anos. E um dos projetos assim que mais me deixa emocionada é o Cadê Você? A gente vai procurar as pessoas com deficiência dentro das casas que não têm acesso a nada. E a gente vai com uma equipe multidisciplinar para levar informação e para poder encaminhar essas pessoas. E o que a gente ouve, para vocês terem ideia, assim, do impacto disso na vida das pessoas, é que a pessoa teve num dia aquilo que não teve a vida inteira. Vamos atrás, vamos procurar onde estão essas pessoas que não têm nem a informação para saber quais são os direitos delas, né? E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fui autora do substitutivo e relatora da Lei Brasileira de Inclusão. É claro que a gente já tinha lei antes, mas hoje a gente tem uma legislação que realmente garante direitos às pessoas com deficiência. Bom, o curso representa para mim amadurecimento, porque a gente aprende aqui a como lidar com pessoas de diferentes personalidades. Foi significativo tanto na questão de desenvolvimento dentro da empresa, quanto dentro de salas de aula, trabalhar em grupo, desenvolver a postura, a fala. Eu era bem fechado, era bem tímido e não expressava muito a minha opinião. Às vezes eu sabia alguma coisa e não falava por vergonha do que iam falar, essas coisas. O curso fez eu perder a vergonha, como eu tinha conversado com a professora, eu perdi a vergonha até na escola. Profissionalmente, como pessoa, o comportamental. Me desenvolvi muito bem na sala. Fui interagindo mais com as pessoas, fui tendo mais confiança do que eu ia falar. Os projetos, toda essa questão que a professora passa pra gente, a gente tenta ali batendo e tem alguns conflitos e aí tem aqueles pontos que tem que desenvolver e solucionar. Acredito que o Senac trouxe tudo isso pra gente, abriu a mente. O modo de falar, o modo de agir, então eu aprendi bastante. Poxa, sem comparação. O curso, ele usa a metodologia ativa e a gente aprende melhor com isso. Na escola é uma coisa mais repetitiva, você fica copiando, lendo, gravando e depois que passar 2 dias você esquece aquilo. Pela parte de sair da sala, sair daquele negócio de ser só texto, falar, ser uma coisa chata, ter alguma coisa, sabe? Ter alguma atividade, foi incrível. O curso, eu acho que assim, ele interage mais com os alunos, o professor interage mais com os alunos. Na questão do ensino médio, você só copia a lição e estuda aquilo para a prova. É basicamente isso. E aqui não, você faz atividades diferentes, você faz visita em lugares que você não conhece e isso agrega bastante. Bom, um pouquinho sobre o tema da inclusão, eu penso que a inclusão não é você fazer uma vez e ficar por ganhar aquele status de você ajudar uma pessoa. Eu acho que o trabalho tem que ser contínuo e despertar esse projeto, assim, nos corações de outras pessoas é muito bom. A sensação de estar na instituição é muito boa. Eu acredito que o projeto, além de acarretar todo esse valor profissional, ele também acarreta uma questão pessoal, né? As diferenças que a gente vê hoje em dia em pessoas deficientes, como pessoas totalmente diferentes e distantes da gente, na verdade não é isso. Aonde eles estão, numa escola tem que ter, todo mundo estuda. E a gente não vê essas pessoas. Acredito que o projeto trouxe mais próximo da gente, abriu nossa mente, tirou as barreiras e os preconceitos e nos incentivou a buscar. Eu mesma me inscrevi num curso de Libras, que é uma coisa que eu nunca faria antes do projeto, que é uma questão de inclusão, porque eu falei assim, se eu for num ônibus, se eu estiver num serviço, se eu estiver na escola e aparecer uma pessoa dessa, eu não posso me comunicar, ela não tem ninguém para se comunicar, sendo que a gente fala com qualquer pessoa, qualquer pessoa que fala, passa, a gente fala bom dia, e eles não têm essa autonomia ou essa liberdade. Então, eu acho que a gente tem que procurar a tornar o mundo mais acessível a eles. E assim, amadurecimento não só no mercado de trabalho, né? Também como pessoa.
que é extremamente importante. Aquilo ali me despertou, eu me sinto muito bem. Eu quero fazer trabalhos voluntários na FIC se tiver oportunidade, ou eu passar um final de semana lá, assim, inteiro, ficar o dia inteiro lá. E eu me sinto bem lá. E adorei, né? Foi pra mim, como se diz, um ponto forte para mim entrar, estudar ali no que eu quero mesmo, um sonho de pedagogia, e a FIC foi ali um início. Definir o curso com uma palavra? Melhoria. Evolução. Uma palavra? Amadurecimento. Experiência / oportunidade / crescimento. Confiança. Incrível. Fez eu ser uma pessoa melhor. As pessoas, quando elas entram no curso, elas são totalmente diferentes de quando elas saem. Se você sai daqui pensando, não, eu sou capaz, se eu conseguir, se eu praticar, se eu melhorar ali nos pontos que a gente vê desde o começo, a gente consegue. Porque ele me deu oportunidades que eu não teria fora daqui. Ou talvez teria, mas não com a facilidade que eu tive aqui. E eu creio que isso vai ajudar bastante na minha carreira profissional. E eu só tenho a agradecer ao Senac por isso.